Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Critério Sustentável, um espaço para discussão das boas práticas e rotinas de sustentabilidade da administração pública, iniciativa privada, terceiro setor, organizações da sociedade civil, enfim, aqui a gente só fala de coisa boa. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou uma mulher branca, com 51 anos, faço 52 na segunda-feira. Esse episódio está sendo publicado hoje, então dia 11 de março, todo mundo me dando parabéns ou desejando para mim boa sorte. Tenho cabelos na altura do pescoço, eu tô com uma blusa verde, meus óculos famosos brancos e com a paixão no meu sorriso sobre trabalhar com aquilo que eu mais amo há 27 anos em 30 anos de serviço público, a sustentabilidade. Eu e a minha amiga Adriana Toches promovemos esse espaço para a gestão do conhecimento sobre sustentabilidade, graças ao meu querido marido, Omni Vídeo e Kiko Scartesini, são quase a mesma pessoa, entidade e pessoa, que faz esse trabalho voluntário de nos dar esse espaço. Aqui a gente convida pessoas interessadas em falar sobre todas as dimensões da sustentabilidade: política, econômica, social, previdenciária, tributária, institucional. Você tem alguma dica? Você tem alguma sugestão? Manda mensagem pra gente. Não esquece de acessar as nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Manda mensagem, aciona o sininho e fique sempre atento com todas as novidades que a gente tá colocando para você. E agora o GPS está com a Q Comunicação. Então fica ligado porque a gente tá de cara nova e tem muita coisa boa para te apresentar. A entrevista de hoje traz um tema super atual e que está na onda, na crista das organizações: governança sustentável. E ontem o TCU promoveu um evento de lançamento do IESGO, o Índice de Sustentabilidade, Governança e Inovação, para as instituições que estão sob sua jurisdição. E quem está aqui conosco é um furo de reportagem do Critério. É o Daniel Gesini, coordenador dos trabalhos do IESGO. Ele é auditor do Tribunal de Contas, dentre outras qualidades que ele vai falar para nós, né? E ele vai falar em primeira mão, nos dar mais detalhes sobre esse questionário, sobre o que se espera desse levantamento e outros trabalhos sociais que você vai ficar apaixonado. Se você não leu o acórdão que autoriza esse questionário a ser aplicado, por favor, não perca essa oportunidade. Nós vamos colocar nas observações do nosso Spotify e do YouTube todas as referências legislativas que nós falarmos aqui, mas grava esse número 1205/2023, plenário. Se não leu, leia. Você está perdendo tempo. Antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte: Gesini é gente que faz. E quando a gente trabalha na pauta da sustentabilidade, ele já foi um pouco reticente, mas hoje ele está completamente dominado. Não basta parecer, tem que ser. E Gesini é uma pessoa que, na sua trajetória, é uma pessoa que faz. Quem é Daniel Gesini? Daniel Gesini. Nossa, eu nem sabia que eu era isso tudo. A gente vai se conhecendo ao longo da vida. Eu descobri que o critério sustentável também é um processo de autoconhecimento. Quem diria, né? Eu sou um homem branco de 50 anos. Esse ano, em setembro, tenho cabelos grisalhos, curtos, estou de blusa polo cinza e não tenho esse sorriso tão apaixonante da Kathleen, não, de jeito nenhum. Mas estamos aqui para contribuir com a sustentabilidade e tentar trazer um pouco de uma visão de alguém que nasceu velho e está tentando fazer o caminho inverso. Legal. Mas quem é Gesini? Quem é Gesini?
sim, vamos lá. Marido. Pai de duas filhas, uma filha e um filho. Porque minha filha mais nova, na verdade, se identifica como um menino, né? Uau. Então, o nome de Laura. E hoje ela se identifica como Theo, não é? Foi um processo aí de 3 anos. Já estamos em paz, mas no começo foi bastante interessante. Essa parte da inclusão, da equidade, trabalhar isso. Da diversidade. Da diversidade dentro de casa. Um bom aprendizado, Nossa, né? aprendizado, uma revolução absoluta e completa, não é? Casado há 27 anos, casei com 22, minha esposa tinha 20 anos e na época ela precisou de autorização do pai para poder casar, tinha menos de 21 anos, não é? Então estamos juntos há 27 anos, alegria, Patrícia Duboc, cantora, e trabalha como consultora de orçamento na CLDF. Então, essas mulheres multidimensionais, como temos aqui, não é? Essa visão. E também estou no TCU desde 2001, né? Então são 22 anos no Tribunal de Contas, tendo passado aí por vários chapéus, não é? De auditor no começo, com petróleo, diretor, fui secretário, auditor-chefe atualmente, né? De fiscalização de tecnologia, fui assessor do ministro Haroldo Cedrais, e nos últimos 15 anos, entre indas e vindas, tenho trabalhado com o questionário de governança. Né? Coordenei o de governança de TI em 2009, depois fui passando para outros, né? Várias vezes supervisionando, e depois coordenei o trabalho que unificou todos os questionários, né? Depois tinha de pessoas, de aquisições, de orçamento, entrou depois, né? Coordenei esse trabalho e depois girou mais algumas vezes. O IESGO é a 10ª edição, né? Dessa família de pesquisas. Então agora eu volto à coordenação para botar esse bichinho para rodar. E também já teve um podcast? Oh, meu Deus! É colega de podcast? Olha como a pesquisa foi boa, hein, Gisele? Exatamente, é um filhote da pandemia, né? No lockdown, muitos de nós fizemos algumas coisas para ocupar toda aquela extravagância de tempo, não é? Verdade, que a gente se viu sim. lá. E o podcast sobre o Antigo Testamento, que era Proposta e Resposta de Deus, nasceu e basicamente se encerrou, né? Porque acabou o lockdown e eu tive que fazer outras coisas. Mas ele teve seus 50 e tantos episódios, mais de 10 mil downloads. E foi uma experiência muito boa, que ainda tem ajudado bastante gente por aí. Quem quiser achar esse podcast... Propostas e Respostas de Deus, tá no Spotify, em qualquer lugar. Bacana, pode procurar na legal. Apple, pode procurar no Google, ele tá por aí. Legal. Vou tentar assistir, Gisele. Bem, a gente está gravando esse episódio, gente, no Dia da Mulher. Então, eu não posso deixar de falar sobre as mulheres que nos assistem em nome da minha parceirona de sustentabilidade, há 12 anos juntas, né, amiga? Tentando divulgar e replicar as melhores práticas para que essa pauta que é tão sustentável, a participação feminina, né? E o papel da mulher na sociedade, os homens de alma feminina, né? Estamos aqui o Kiko, o Gesine, que tem essa visão sistêmica sobre o papel da mulher, né? E esse equilíbrio que deve haver entre os gêneros para que a gente viva uma sociedade sustentável, ele possa acontecer de forma plena. Meu nome é Adriana Tostes, eu sou morena, tenho cabelo na altura dos ombros, tenho olhos escuros como uma jabuticaba, sou super sorridente também, não vou falar minha idade, é um segredo que me assiste, né? Eu acho que isso também é uma coisa particular. Eu acho que a gente fala isso até uma certa idade, já traduzi para vocês a minha idade, né? Já. E estamos aí, Gesine, uma honra tê-lo aqui. A gente tem muita admiração por algumas figuras aí, algumas figuras que fazem dentro da gestão, e você é uma delas. A gente acompanha a sua trajetória aí no TCU há muitos anos, também como um excelente palestrante. Gente, é muito bom ter o Gesine falando, porque acima de tudo tem um humor que ele não falou, mas eu vou falar. O humor do Gesine vale a pena assistir, nem que seja pelo humor. Que o mundo está precisando também de humor, né, Gesine? Está muito difícil encarar. Me chame por sua conta e risco. Vamos lá. O Brasil tem desigualdades sociais gigantes, né? Eu nem vou me estender sobre isso, mas os dados do Censo IBGE comprovam isso, basta uma breve pesquisa.
O professor Gaetani, ontem, no evento, outra figura sensacional, que vai vir um dia no podcast, se Deus quiser, falou sobre uma coisa que me tocou muito, nos tocou muito, que o Brasil naturalizou a desigualdade, já virou uma coisa banalizada. Essa situação é agravada pelas dificuldades de acesso à educação, que a educação é uma saída da situação de vulnerabilidade, é uma oportunidade. E você vivencia essa triste realidade, mas você saiu da zona de conforto e fundou e abraçou voluntariamente o Instituto Educam, que tem por objetivo ajudar os jovens de baixa renda a recuperar o atraso educacional. Sensacional. Sustentabilidade na veia. Quais os principais desafios e potencialidades desse projeto? Conta pra gente. Obrigado, Adriana. Esse projeto... Primeiro, vamos esclarecer algo, né? Você falou que eu saí da minha zona de conforto. E, na verdade, o caminho foi o inverso. Não é? Estava desconfortável. Foi o movimento de entrar na minha zona de conforto. Porque a situação causa uma indignação tão profunda que eu estava com dificuldade de viver comigo mesmo. Não é? E acompanhando e enxergando a situação do jeito que está. Por um lado, a gente, no TCU e vocês na justiça, né, a gente tem acesso a muita informação, tanto a que todo mundo consome, como algumas a gente tem pelo lado de dentro, né, das políticas públicas e do resultado delas, ou do resultado de ausência delas, ou da eficiência ou da ineficiência delas. Então, a gente tem acesso a alguns desses dados. E o que acontece é que a gente pode comprovar em 2 gerações depois aquilo que Darcy Ribeiro já dizia, que o fracasso da educação do Brasil não é um problema, é um projeto de Estado. Lamentavelmente. Sim, isso é décadas e a gente colhe isso, como você falou, também não vou me estender, né, em qualquer levantamento que você faz sobre isso. PISA, Censo, SAEB, IDEB, eles vão dando a mesma resposta, né, vez após vez. Então já sabemos disso, já foi extremamente reforçado. E o que eu não sabia, quando eu comecei a entrar nesse campo, era o tamanho do buraco, né? Eu via notícias, reportagens, falando, não, o aluno no ensino médio, ele está aproximadamente 2 anos atrasado em matemática. Falei, 2 anos, então o cara está no primeiro ano, mas ele está no 7º ano, no 8º, né? Porque tem 8º, 9º. Então, falei, isso é chato, né? E aí eu comecei a frequentar esse ambiente. Eu fui a escolas, né, e conversei com educadores, e conversei com alunos, e conversei com professores. Não foi uma pesquisa com método científico ideal, né, muita coisa ali E esse empírica. movimento foi natural? Você foi para uma escola ver qual era? Então, é muito difícil. Olha, acho que os ouvintes aqui que têm um chamado para fazer um voluntariado, para brincar no terceiro setor, talvez eles já tenham experimentado isso. A porta de entrada do voluntariado, da ação sustentável, ela não é tão aberta quanto parece. O meu plano original era me associar a alguma ONG que tratasse de educação, né, que era o que eu queria, meu chamado, e aprender, não é, com isso. E aí eu descobri que não existia. Não é que não existe ONG que tratam de educação, existem várias. Mas a minha porta de entrada, para me voluntariar, para aprender, eu não encontrei essas portas de ONGs que mexessem com educação, com aprendizado. Especificamente, que era o que eu queria. Talvez isso faça parte do projeto, né? Talvez, exato. Isso vamos dizer assim, que é uma falha de mercado. Sim. Principalmente fora de São Paulo. São Paulo tem tudo, né? São Paulo é um país amigo, tem tudo. Mas fora de São Paulo, você não tem tudo. Então, eu encontrei muita gente que mexe com educação. Né? Você tem projetos lindíssimos, não é uma crítica, projetos lindíssimos, importantíssimos, que mexem com arte nas escolas, que mexem com música e dança e corpo e robótica e meio ambiente e trabalho da terra e saúde dentro de casa e violência, né? E assédio, abuso moral e físico de crianças, muitos projetos belíssimos. O que eu não encontrei foram projetos que ajudam as crianças a aprenderem melhor. A recuperar o atraso. A recuperar o atraso, a auxiliar a escola nesse trabalho que a escola pública, de forma geral, a particular,
existe também, mas num grau muito, muito menor. Mas na escola pública, de forma geral, tem fracassado, né, tendo muita dificuldade em entregar um dos seus, talvez o principal resultado, que é formar academicamente o menino. Sei que tem outros produtos, né, formar bons cidadãos, ajudar a viver em sociedade, tem outros produtos que a escola entrega, é verdade, não questiono isso. Mas a formação acadêmica desses meninos, ela tem tido muita dificuldade em formar. E nesse sentido é que a gente tem uma deficiência, um buraco, né? Um vácuo, não só, claro, evidentemente, a escola fracassa, mas um vácuo também da sociedade civil em apoiar essas escolas ou apoiar esses alunos a aprenderem. Fantástico. E o Educam fala sobre ele, por favor. Vamos lá, e o chamado sobre isso? Eu brinquei, né, na palestra ontem. Como é que você começou a pensar sobre isso? Assim, uma experiência, uma epifania bem religiosa no meu caso, né? Eu faço desde os 20 anos aí que eu faço parte de uma confissão religiosa, né? Uma vocação da linha protestante. Mas eu, ao fazer esse podcast do Antigo Testamento, eu reparei, eu percebi mais profundamente que Deus se importa com os pobres. No início, eu fiquei tremendamente envergonhado quando eu demorei 25 anos para perceber isso. Hoje eu não estou mais tremendamente envergonhado, estou só envergonhado sobre isso. Mas não é óbvio, é óbvio. Mas eu precisei estudar mais profundamente as escrituras do Antigo Testamento para entender o quanto isso é importante para esse Deus, né, judaico ali do Antigo Testamento, quanto isso é importante para ele, o tamanho da preocupação, da profundidade que Deus tem com a inclusão. Mas fala, talvez qual seria o seu papel nisso tudo? E aí, esse é o passo seguinte. Fala, essa é a preocupação. Eu sigo esse Deus, eu digo que sigo esse Deus. E eu não compartilho dessa preocupação nesse nível. Qual é o movimento, né? Exato! Que movimento eu preciso fazer para eu estar mais em sintonia com esse Deus que eu digo que sirvo. Entende? Então essa foi a minha epifania. Aí eu passei uma semana com... várias semanas com cinzas na cabeça e sacos de panos grosseiros, né, em penitência interna, não é? E depois pensei, tá bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Aquela história de, mas todo mundo, né, mata, não rouba, não, peraí. Todo mundo faz isso, todo mundo tenta fazer isso, mas mamãe já dizia que você não é todo mundo. Todo mundo. Sal da terra, Gesinho. Exato, você não é todo mundo. E mais, como vocês sabem muito bem, alguns de nós temos recebido bastante, né? Somos privilegiados. Privilegiadíssimos. A gente é privilegiadíssimo. É a bolha do privilégio elevado ao cubo. A gente não está no clube do bilhão, né? Mas você não precisa estar no clube do bilhão para ser privilegiado. Né? Recebemos, desde a nossa família, círculo de amigos, formação pública. Fazemos parte da folha de pagamento do Estado há décadas. Recebemos inúmeras formações do Estado e, além disso, convivemos com pessoas que nos influenciaram. A gente aprendeu com elas. Tem o caso do Celso aí, não é? Sim. Um querido. Não é? Convivemos com um conjunto de pessoas incríveis, né? Competentíssimas, líderes. Aprendemos, bebemos deles e a gente chega aí nesse momento da vida, né? Aí, passando aí daquela crise da meia-idade, que a gente foi formado de um jeito, você pensa, poxa, eu preciso me atentar aos mais vulneráveis, mas o meu chamado não é só dar esmola para eles ou ajudar o anjo que eu tenho em casa, né? Que me ajuda lá, que me alimenta, que cuida de mim, que a gente paga, mas que cuida da gente, que tem um coração, né? Tem um amor. E assim, eu ajudo ela, a filha dela hoje trabalha com TI, né? A gente ajudou na educação, então as pessoas em volta. Sim. Mas existe algo mais. Existe algo mais do que ajudar só as pessoas que estão orbitando a nossa pequena bolha. Verdade. Não é? E se sentir bem com isso. E o Educam, então, ele é uma instituição. Vou insistir porque, assim, gente, é preciso entender o como fazer, né? E eu pensei assim, poxa, eu vou aprender
como fazer. Eu vou aprender, eu vou ser voluntário numa instituição e eles devem ser incríveis e tal, e parará. E aí eu não estava preparado para o nível de amadorismo do terceiro setor. Não é? O terceiro setor, de forma geral, eu estou generalizando. Mas você não pode generalizar? Posso, sim. Eu vou generalizar. O terceiro setor, de forma geral, é ridiculamente amador. Amador. Não, mas você tem tese. Pô, tenho todos pela educação. Gente, tem exceções incríveis. Tem muita gente fazendo muita coisa interessante por aí mesmo. Todos é um exemplo. Se você for na internet, você vai achar algumas dezenas de organizações, talvez centenas, de organizações fazendo um trabalho sensacional. Mas nós somos um continente. Um continente. E no nosso continente, esse número de organizações é absolutamente insuficiente e a maioria das organizações são amadoras, sim. E era isso que eu me deparei ao tentar entrar nesse mundo da educação. E o Educan nasce disso. Até chegar, até eu descobrir o que eu queria fazer, né, somos pessoas, de certa forma, hiperativas, certo? Déficit de atenção. De certa forma, gente. Né? Perdoe o eufemismo, né? O déficit de atenção ele é casado com a hiperatividade. Nós estamos aqui cercados de pessoas aqui, né? Até o Kiko está ali como um exemplar, né? Um espécime, né? do déficit de atenção e da hiperatividade. E a gente tem ideias, certo? Tem ideias, porque a gente não consegue ficar sem nada para fazer ou nada para pensar. Então, no início, foi preciso fazer alguma coisa. E a gente começa a ter ideias. E eu tive cada ideia maravilhosa. Não, você tem que falar separando as sílabas, né? Cada ideia maravilhosa. Incrível. E aí você dorme e no dia seguinte você olha para a ideia e fala: quem foi o imbecil que pensou em algo assim e achou que isso tinha... algumas metas, né? Inatingíveis. Inapropriados. Imensuráveis. Você não consegue nem medir o que é. Exato. Então, imagina esse processo de ter ideias incríveis, dormir super entusiasmado, acordar no dia seguinte e falar: que porcaria. Inquietude, internalização e como é que eu coloco em prática. E aí, você escolheu uma escola, foi isso? O tempo todo. Nada disso. Eu fui, caramba, eu preciso pensar em algo que seja escalável, replicável e escalável. Parece um projeto de Estado, né? Parece um planejamento estratégico, né? Lembra um pouco, né? Assim, premissas. Precisa ser replicável e escalável. Imensurável. Imensurável. E não pode cair no apoio clássico do explicador. Porque o explicador, né, é o tiozão do lado de um adolescente. O tiozão pode ou não gostar do adolescente ou afinidade e vice-versa. E para os dois, costuma ser, no longo prazo, algo insustentável. Vamos falar de sustentabilidade? O modelo do explicador é um modelo insustentável. Porque o adolescente, gente, adolescente, você foi adolescente. O que o adolescente gosta de fazer? Ele quer jogar videogame. Ele quer correr, ele quer namorar, ela quer olhar lá. Agora, com 12 anos, o menino quer cuidar da pele. Não é? Sei lá, e é isso, quer ver o TikTok. Não quer ficar aprendendo matemática, português, não quer. E o tiozão lá tá preocupado com toda boa vontade, com o coração lá, preocupado com o menino, porque o futuro dele depende disso. Mas o menino não quer, porque ele tá na idade de não querer mesmo. Tem um outro adolescente que nasceu velho, né, e super preocupado, ansioso, e ele quer estudar e depois vai ter que fazer terapia, porque não é normal. Sim. O adolescente querer estudar. Então, tem que sair desse modelo. Como que você sai desse modelo? Precisa de uma plataforma para isso. E aí entra a Khan Academy, né, que é a plataforma que a gente usa, foi criada para isso, Salman Khan, né, um paquistanês americano, que começa a gravar vídeos para ensinar os sobrinhos que tinham dificuldade com matemática. Então, se você quiser saber mais, o livro A Escola do Futuro está aí, belíssimo, né? Tem alguns anos publicado, e mostra a visão dele ao criar a Khan Academy. Então, ele começa a gravar vídeos e faz sucesso os vídeos começam a ser vistos não só pelos sobrinhos, mas pelos amigos dos sobrinhos, depois pelos amigos dos amigos e tal, e isso se espalha. E cai em algumas empresas do Vale do Silício. O Bill Gates tem um vídeo famoso dele que ele fala que o Salman Khan explica melhor matemática para o filho dele do que ele. Então, melhor ele explicar, não é? Os vídeos. E então, depois de um tempo, ele recebe
doações, né, transferências aí de empresários lá do Vale do Silício e começa a jornada da Khan Academy mais de 10 anos atrás. Hoje está em mais de 55 línguas diferentes. Português é uma delas, traduzido para português, aderente à Base Nacional Curricular Comum. Tem 2 estados que já fizeram parcerias, Paraná e São Paulo, né, para a especificidade do currículo daqueles estados. É uma plataforma, eu não diria aberta, mas é gratuita. Então, é uma plataforma que traz uma metodologia ativa de ensinagem baseada em gamificação? é uma plataforma, você pode dizer que sim. É uma plataforma que tem vídeos explicativos e tem exercícios, e os exercícios têm a primeira camada de gamificação, que é o quê? Pontos e medalhas. Então, você Legal. tem barras, pontos e medalhas, né? Barrinhas de progresso, pontos, quando você acerta, você ganha pontos, e medalhinhas quando você alcança algumas realizações ali dentro. Então, qualquer livrinho de gamificação vai te dizer que essa é a primeira camada, né? Barras, pontos e medalhas. Então, eles têm muito bem instalado essa primeira barra, e a molecada gosta dessa primeira barra. Então, eu falei, legal, temos algo que a gente pode ensinar mais de um aluno de uma vez só. Eu não tenho a ilusão de que o aluno de que o educando, chamou educando com K e H, ele vai ficar em casa no tempo livre dele estudando. Então, parte da nossa premissa uma das nossas premissas, vou falar várias aqui, eu não conto que uma criança e adolescente gosta de estudar. Premissa, o jovem não gosta de estudar. Vou lidar com isso, tá bom? Essa é a minha premissa. Com isso, então ele precisa ser incentivado. O material tem que ser de boa qualidade, ele precisa ser incentivado. A plataforma é de boa qualidade, tem ótimos exercícios, ótimas explicações e gamificado. Resolve o problema? Não. Senão ele fazia em casa. Sim. Não resolve o problema. Então, para ser escalável e para atrair os alunos, o Educan é só para quem quer. Tipo, diferente da escola, que você precisa estar numa escola ou ter uma educação em casa, mas a grande maioria está na escola. Você vai para a escola, e como todo adolescente, você vai para a escola querendo que a escola acabe. Né? Para você ir para casa e poder descansar, ou fazer outra coisa, jogar bola, sei lá o quê. Né? Isso é o normal. O Educan, a gente modela de um jeito que o menino queira estar lá. Que ela está lá. Ah, mas ele quer? Não é para todo mundo. Desde já, quero deixar isso claro. Tá bom? Para aumentar esse desejo dele estar lá, a gente coloca uma outra camada de gamificação. O que é isso? Pelos pontos, pelos realizações ali dentro, a gente tem um conjunto de recompensas, básico mesmo. O que são essas recompensas? Fidget gadgets, né? Essas besteirinhas de ficar mexendo, né? Já que todo mundo é ansioso mesmo hoje, então, ótimo. Todo mundo precisa de fidget gadgets. Além do mais, a gente tem chocolatinho. A gente compra as crianças também. Pela boa causa. E a gente compra. Você compra com o quê? Com açúcar. Meu Deus. Então a criança chega... o que ela ganha? Ela entrou, ela ganhou 7 Belo. Balinha 7 Belo, que é a melhor bala do mundo. Não é? Antigamente a bala Juquinha, né? A melhor bala do mundo. É a Juquinha dessa geração. 7 Belo. Dá uma bala 7 Belo para a criança. Na entrada e na saída. Açúcar. E além disso, o que você faz? Ela alcançando alguns objetivos, ela vai poder comprar. Com aqueles pontos, ela compra algum fidget gadget, um brinquedinho, um fone de ouvido, não é? Uma bolsa, tudo muito itens baratinho. atrativos para a idade. Itens atrativos, tipo um mercadinho. Esse mercadinho funciona, por exemplo, a gente está na casa de Ismael, né? Onde a gente tem nossa salinha, isso ajuda muito, né? Legal. A deixar o mercadinho preparado para as crianças, uma vez por semana, poderem fazer as compras, elas gostam muito. Os mais velhos não gostam muito, que é brinquedinho meio bobinho, então eles ficam mais nos chocolates mesmo, né? E nada que mais açúcar não resolva. Ai, meu Deus. Aí você fala, não, mas isso vai estragar os dentes e tal, parará. Eu falei, gente, essas pessoas não sabem somar 1/3 mais 1/2. Vamos resolver um problema de cada vez. Não é? E além do mais, balas diet sustentáveis são muito caras. O projeto precisa ser sustentável financeiramente também. Se vocês quiserem doar, a gente aceita. Muito bem. Compramos mesmo as crianças, tá bom? Na verdade, é um estímulo, né, Gesine? É um estímulo, talvez, para você dar despertar né, a vontade de fazer um pouco mais. Você tem toda a razão, Kathleen. É só um estímulo e não resolve, tá bom?
É só mais uma coisa É que a gente verdade. ajuda para as crianças estudarem. Mas eu acho que é muito interessante, assim, a gente está falando isso até com um tom de brincadeira, esses aspectos, mas assim, você falou uma coisa que eu acho que tem muito a ver com gestão pública e privada, né? É muito difícil se comunicar hoje em dia, porque essas pessoas, principalmente os adolescentes, mas assim, eu acho que todo mundo hoje vive num mundo hiperinformado. Então, como você se destacar num mundo que as pessoas já começam 6 horas da manhã a receber informação e vão até meia-noite, 2 horas da manhã recebendo informação. Atrair o jovem para educação, que eles não conseguem ter uma visão, talvez, de futuro, né? Uma visão de que isso aqui que eu estou fazendo hoje vai repercutir na minha vida daqui a alguns anos e vai trazer resultado. A gente tem que usar estratégias. Então, na verdade, é uma grande estratégia de você falar a língua do seu público. Isso serve para tudo. Se você chegar com um discurso de sustentabilidade, por exemplo, para quem só quer falar de orçamento, ele vai falar assim: who are you? Né? Quem é você? Isso que você está falando não faz o menor sentido. Aí você vai falar de números sustentáveis. E por aí vai. Então, é interessante essa estratégia que vocês pensaram, que não adianta ter uma melhor ideia do mundo, gente. Ela tem que ser aplicável, ela tem que ser baseada num cenário realista. Também não adianta viver de ilusão, né, Gesine? Aí eu vou fazer isso aqui, vou transformar, porque é tudo lindo, maravilhoso, tudo vai ser... Não! Vamos usar a estratégia de forma inteligente. E a pontuação, ela é um fomento. E com objetivo, e com foco, e principalmente, que eu até vou concluir, principalmente com foco no resultado, mas de olho em todo o processo. De olho em todo o processo. E essa luta de educar, as escolas não estão fracassando à toa. É porque é difícil mesmo. Outros países resolveram. Tá bom, o nosso sistema ele tem dificultadores extras, né, que tornam a missão mais difícil um pouco aqui. E a gente não consegue resolver esse problema há algumas décadas. Então, a ideia é, você trabalha com esses meninos e cria para eles um ambiente onde eles vão se sentir bem, eles vão trabalhar com o computador, eles vão aprender com o computador, que para eles é a realidade deles. Eles vão trabalhar com um tutor, normalmente não tem uma idade, a maioria é mais jovem, mas um tutor preocupado, que se importa com eles. Para muitos deles é uma novidade. Empatia. Exato. Você tem uma pessoa que se importa, que se preocupa com eles. A maioria desses jovens não tem uma presença paterna consistente. Outro né? problema social brasileiro, né? Brasileiro. Cenário, é verdade. Esse extrato de vulnerabilidade socioeconômica, né? É muito comum você não ter uma presença paterna. Primeiro, não tem presença paterna. Ou quando tem, ela é, vamos dizer assim, subótima, né? Essa presença paterna. Então, você tem a mãe, você tem a avó. Não é sempre a mãe, né, que vai conversar com a gente. Até na nossa bolha é a mãe normalmente, né? Você imagina nos outros estratos menos privilegiados. Então, tem que criar um ambiente e criar as referências. Você falou aqui, Adriana, que esses meninos, grande parte desses meninos não sabe o que é uma universidade. Não sabe o que é. Na nossa bolha é natural. Olha, para nós, você teve que pensar no seu futuro a primeira vez quando você foi escolher uma carreira da universidade. Foi a primeira vez. E aí você pensou, eu vou querer fazer direito, ou fazer engenharia, ou fazer medicina, né? Precisou tomar uma decisão. Primeira decisão importante que você precisou tomar. E provavelmente desses nossos ouvintes aqui, primeira vez. E a segunda vez foi no fim da faculdade. Você, o que eu vou fazer depois? E foi. Até lá, você sentou num carrinho, num trilho, e o trilho te carregou montanha abaixo. A gravidade, por inércia, você caminhou até o fim da sua educação, a não ser que você tenha sido muito doido, que onde nós fomos, tudo bem, é verdade, aí é exceção. Mas a não ser que você tenha sido muito doido, você sentou o carrinho, sentou o bumbum num carrinho e foi carregado até o fim da universidade e talvez além. Já emendou uma pós-graduação, já conseguiu um estágio. Já passou no concurso público. Já passou no concurso. Ou não, ou já saiu da faculdade e o papai te ajudou a estudar para o concurso público. E eu não estou fazendo isso com crítica porque eu sentei nesse carrinho também, tá bom? Sou muito agradecido pelo carrinho que eu tive, tá? Acolchoado, com papai e mamãe, super legal, nasci nos anos 70, tive o meu carrinho também. Essa molecada, ela não senta em lugar nenhum.
Ela chega lá e ela começa a ter dificuldade de somar 1/2 mais 1/3, e a mãe não sabe nem entender o que é aquilo, o que está no caderno. E o pai, quando tem, a mesma coisa, não sabe. Ele fala, menino, você precisa estudar, porque alguns deles sabem disso, que é pela educação, mas eles não conseguem apoiar o estudo. Eles têm que acreditar na escola, eles não sabem cobrar a escola. A referência deles é o tio que é mecânico e que é um sucesso e ótimo, que ele tem um tio que tem uma oficina lá, né, meio sujinha e tal, parará, e perfeito, que bom que ele tem esse tio, sim, porque é um tio que consegue pensar alguma coisa, organizar um orçamento e orientar, e esse tio é a referência de sucesso dele. Então esse menino, ele ouve a palavra universidade, ele não bate a dimensão, no né? Não se identifica, né? Não tem uma gavetinha para ele. A maioria dos alunos do Educam, todos, eu tenho hoje perto de 50 mais fixos, a gente está numa escola e isso pode aumentar um pouco mais. Mas fora da escola, onde a gente está em 3 instituições de medida socioeducativa e 2 programas sociais, em todos os casos, uns 50 meninos, se algum desses, qualquer um deles entrar na universidade, ele vai ser o primeiro da família a entrar na universidade. Pensa em pobreza estrutural. Ele não sabe nem o caminho para a universidade. Então, um dos trabalhos nossos é esses jovens que estão ensinando eles, todos são universitários. E eles falam para eles, você sabia que tem Enem? Eles não sabem. Eles já ouviram falar, mas não registra, porque não tem significado para eles. Então, entra por um ouvido e sai pelo outro. Aqui no DF tem o PAS, não é? Então, você vai fazer o PAS? O que é isso? Você se inscreveu? Qual era a data? Assim, é uma coisa que a gente entrou no carrinho acolchoado. Então, nossa mãe fez pra gente a inscrição. E é sabido que uma pessoa na universidade muda uma geração inteira. Muda uma geração inteira. Você quebra a estruturalidade daquela pobreza, da desigualdade. O meu pai foi o primeiro a fazer uma universidade na família dele. Hoje ele fala, poxa, porque a família toda ficou em êxtase, né? Quando ele entrou, fez engenharia na UFRJ, né? Ficou em êxtase com aquilo. E ele precisou, né? Ele terminou o ensino médio. Mas você estudava? Eu estudava, assim, no ensino médio. Eu precisei estudar 1 ano depois do ensino médio para poder entrar na universidade, porque não estava preparado. E ele fala, hoje eu valorizaria muito mais a reação de êxtase dos parentes. Sim. Da mãe, do pai, dos tios e tal. Porque, besteira, entrei. Porque é um negócio que muda a vida. E mudou, né? A família, eu estou aqui por causa disso, né? Ele... Eu sei que você está com a pergunta na ponta da língua, mas eu só quero fazer um comentário, que o projeto é legal porque vocês, por meio da gamificação, vocês estão preparando não só para o estímulo de se sentir parte daquele processo, como também para o mercado de trabalho, que é outro gap enorme, se eles não conhecerem tecnologia, não tiverem acesso. Eu só queria concluir com isso. Parabéns, Gisine, parabéns, muito bacana. Eu queria saber o seguinte, pessoas que estão nos escutando, físicas, jurídicas, e têm interesse em ajudar, como é que faz? Bem, primeiro você pode entrar no www.educam, vocês vão colocar nas notas, vamos, né? Vamos. .ongbr, né? Lá tem alguns pontos de contato, né? Para você entrar em contato. Se quiser dar aula, o Tobias vai falar com você. Se quiser ajudar de outras formas, provavelmente eu vou falar com você, até eu ter um diretor de voluntários, né? Eu ainda não tenho. Eu estou tentando arrumar mais formas de eu trabalhar menos nisso, porque tem muita coisa para eu fazer. E eu não tenho tempo, ainda tenho IESGO para cuidar, TCU, outras coisas. Esposa, né? Filhos, tem outras coisas na vida. Mas o Educam hoje é minha paixão. Então, entre em contato lá e a gente vai entrar em contato com você e vai ver a melhor forma de você contribuir. Bem-vinda à tripla, quádrupla jornada. Vamos lá, Adriana. Boas causas merecem, Gisine. Eu só fazer um parênteses da quádrupla jornada. Quando chegou o lockdown, e vocês talvez tenham experimentado isso, e teve aquela parada absoluta, né? E depois de uma semana, eu levantei da cama, assim, né? Eu olhei pra Paty, minha esposa, Patrícia, falei, Paty, tá acontecendo um negócio muito estranho. Ela, o quê? Tá tudo bem? Tá, tudo bem. O que tá acontecendo? Eu estou descansado. Uhum. Será que é isso? Pecado, Gisine. Eu não sei o que é, não. Será que é isso que as pessoas chamam de equilíbrio?
Mas é importante você trazer isso, gente, porque vamos lembrar que qualidade de vida é um dos pilares da dimensão social da sustentabilidade. Então, fiquemos atentos, porque pessoas que pensam muito, que querem realizar, que querem executar, também têm que ter atenção para a sua sustentabilidade pessoal. Eu não falo isso eu falo isso com nenhum orgulho, tá bom? Exatamente. Nenhum. Porque depois do lockdown, eu nunca mais aceitei caminhar exausto como era o meu normal antes da pandemia. Gravemos essa frase, isso é fundamental. Nunca mais aceitei. Gisine, é muito bom te ouvir, gente que faz, né, literalmente. E agora a gente quer falar também, nosso público deve estar ansioso, porque a gente anunciou isso e está todo mundo ainda muito instigado pelo Yes Go, né? Let's go, vambora, Yes Go! Vamos fazer uma virada de chave do Educam, com algumas premissas do Educam que você trouxe aqui, com análise de cenário, tem que ser legal, tem que avaliar o resultado, mas com foco em todo o processo, né? Saber fazer articulações para bons resultados, enfim. Vamos falar sobre a sustentabilidade e o YesGo, o Índice de Governança e Práticas de Sustentabilidade Social e Ambiental, que o TCU agora lançou o questionário, que tem que ser respondido até dia 22 de março de 2024 pelos órgãos sob a jurisdição do TCU. Mole, menos de 600 perguntas, olha que alívio. Olha que tranquilidade. Calma, Não gente. chegou a 600, mas vamos lá. A sustentabilidade parece uma novidade, mas ela já é um tema previsto na Constituição Federal, artigo 225, Estranho, na né? nova lei de licitação, Constituição de 1988. Na nova lei de licitações, 14133, que destaca a sustentabilidade como princípio objetivo, em um rol imenso que não dá para falar de legislações e normativos públicos, né, política pública, que datam desde, como diz a Kathleen, da Era do Gelo. E estão derretendo, né? Então a gente está sempre nesse processo. Ontem, um outro auditor do TCU que a gente tem muita admiração, que um dia virá aqui, Wesley Vaz. Ele falou do convite de você. O convite foi feito ontem já. Ele falou. Ele fez uma fala muito importante, muito relevante. Assistam no YouTube, esse vídeo está gravado, do YesGo. E ele trouxe uma reflexão fundamental que nos tocou profundamente, porque é uma coisa que nos instiga, inclusive, quando a gente traz outros convidados, né? O questionário YesGo, gente, ele não é ensimismado, ele é um instrumento. Um instrumento que aponta, direciona boas práticas para a gestão. Quer dizer, agora, receber o questionário não é só sair preenchendo. O objetivo, né, que o YesGo tem é fazer com que o gestor pense, reflita, o Wesley falou muito sobre isso, e avalie o porquê do questionário, né? Porquê? O que passa a análise desse porquê pela necessidade de um olhar do órgão para a sua realidade frente às boas práticas que estão recomendadas e que são replicáveis. Ou seja, o gestor, antes de responder, ele tem que buscar a gênese. Olha aí que coisa bíblica. A gênese, a razão motivadora das políticas públicas que levaram à sustentabilidade em todo esse rol, esse cabedal de legislações. O como fazer é decorrência, depende dele. É ele que vai definir. É procedimental. Ele, né? Gestor. A instituição. Que receber a instituição e os vários gestores, porque, gente, apenas 600 perguntas não dá para um gestor único responder. Isso tem que ser respondido por várias unidades dentro do mesmo gestor órgão. médio. Como agir... Orelha seca. E o grande... Brinco muito com isso. E o que a gente enxerga, eu vejo várias potencialidades nesse questionário, é que ele vai instigar. E aí a pergunta é para o gestor que está nos assistindo, como ele vai agir, o como é dele, o porquê ele está nos normativos e todo esse cenário que a gente está enxergando aí, no vários aspectos. E ele vai decidir como agir para obter o resultado mais eficaz e efetivo a partir das diretrizes estabelecidas. Vamos lá. Pela sua experiência como auditor, e também avaliando que antes do YesGo existia o IGG, né, que era o Índice de Governança e Gestão, falecido. Qual vai ser o maior desafio para os órgãos em responder o questionário YesGo? O gestor. Você colocou do gestor buscar a gênese.
não é? Dos normativos. A gente é chique também, Jesus. Uau, né? Gênesis. Eu poderia chegar em Deuteronômio e eu estar especialista já, né? Ele buscar a gênese dos normativos e, né, as motivações e já é sustentabilidade já é uma área bem regulada, não é? Sim, bastante. Começa na Constituição, vai derivando, não é? Se expandindo e como é uma área propensa a ser regulada, porque a gente sempre tem que pensar, gente, com governança. Uma premissa basilar é a gente tentar entender sempre os incentivos que regem o comportamento das pessoas. Então, por que é extremamente regulada? Porque grande parte disso é porque as casas legislativas, né, os nossos deputados, nossos senadores, é um tema que é fácil de aprovar, que dificilmente alguém vai votar contra uma iniciativa sustentável. Então, para a produção legislativa de um deputado, ele quer ter projetos dele que ele assinou. Então, ele vai produzir, vai continuar produzindo. E as câmaras estaduais, né, as assembleias estaduais, as câmaras municipais também produzem muita coisa na área de sustentabilidade. Então, está se tornando rapidamente um métier hiperregulado. Hiperregulação. E vocês estão, né, vocês fizeram a carreira de vocês no judiciário, né, a maior parte dela, vocês vivem isso também, né, por causa do CNJ, que também aproveitou essa onda, não é, com alguns patronos da sustentabilidade, e também caiu na armadilha da hiperregulação. Então, vocês têm isso, né, a hiperregulação. O gestor está do outro lado. Ele está do outro lado e ele não trabalha primordialmente para a sustentabilidade. Ele trabalha primordialmente para o objetivo finalístico do órgão dele. Se for uma universidade, é ensinar. Se for uma escola, é ensinar. Se for um ministério, né, coordenar políticas públicas, ser o órgão central de um monte de políticas públicas. Um tribunal vai julgar. Então, você tem as suas demandas associadas à sua área finalística. E, ao mesmo tempo, você precisa lidar com uma área, com um setor, que, ao longo dos últimos 10, 15 anos, sofreu desse mal, que o Brasil ele é contumaz, não é? Em hiperregular, hiperburocratizar, ele precisa lidar com a sustentabilidade, que é hiperregulada. Então, por exemplo, para a gente fazer as questões de sustentabilidade, colocar os fundamentos é super fácil, porque tudo tem um zilhão de normas e práticas e resoluções que falam de todas aquelas questões, né? De diversidade, equidade, diversidade, inclusão, assédio nem falei das ambientais, né? Que tem outro zilhão de coisas que a Lei 14.133 trouxe aí como um grande agregador de práticas aí também e o planeta dos PLS. Então imagine, quando a gente fala do gestor, o que ele precisa fazer, por um lado eu sinto eu ia falar certa não, mas eu sinto muita dó desse pobre sujeito, desse gestor. Porque ele precisa responder. E a gente falou um pouquinho ontem. Grande parte da sustentabilidade, o outro lado, é que se ele não tem alguns elementos de, por exemplo, combate ao assédio, né, e acontece um assédio lá e ele não tem uma estrutura para lidar direito com aquilo, ele é incinerado. Não é? O que não aconteceu e tal, dependendo. E as outras áreas é tudo parecido. Acontece algo que não tem uma estrutura, um processo para lidar com aquilo e tal, o gestor fica muito exposto. Então, de forma geral, o gestor médio, ele deveria, no mundo ideal, entender que sustentabilidade não é algo opcional. Sustentabilidade ambiental ou social não é algo opcional. A gente é o nosso próximo, é o que a gente enxerga. É um sintoma de civilidade, de urbanidade, né? É básico, é igual somar 1/3 mais 1/2, né? No ensino médio. É básico, é um pré-requisito para você viver em sociedade, né? Você incorporar práticas de sustentabilidade. Ao mesmo tempo, a forma que o nosso país vezeram em estragar coisas incríveis, né? Está comunicando que sustentabilidade, para boa parte dos gestores, é um fardo.
Verdade. Que ele tem que viver em compliance. É um complicador. E mais, vocês conhecem muito bem, a gente brincou ontem, né, da seita da governança, né, e a seita da sustentabilidade, e vocês são sacerdotisas, né, dessa seita. E mais, é um grupo, não é, que eu me considero um neófito nesse grupo, né, com Educan, e sendo educado e letrado por vocês e tantas outras, né, maioria mulheres, né, maioria mulheres. É um grupo que não é o caso de vocês, mas é um grupo que tem muitos participantes que são muito sanguíneos nas reações. Então, para um gestor que precisa navegar nesse mundo, eu como auditor é muito fácil. Sou auditor, eu sou pedra, né? A vida toda eu sou pedra, muito mais do que telhado. Agora, para quem é telhado, você precisa interagir com grupos que muitas vezes não vão ser muito, vamos dizer assim, encorajadores na forma de colocar as necessidades deles. E aí você tem uma reação. Qual é a reação natural? Né? Vocês interagiram com vários, né, desses aqui. Né? Qual é a relação natural, a reação natural desses gestores quando ele está desarmado, não quando ele está pensando em cada palavra que ele vai falar, e ele abre o coração, o que ele fala para vocês? Nossa, atitudes estereotipadas, discriminatórias. Ele não consegue enxergar que a atividade finalística ela é um reflexo das suas ações internas. É bem complicado. Para trabalhar com essa pauta, Gesine, eu diria a você, nós temos que ter muita resiliência, visão sistêmica, paciência. E uma coisa que o Gaetani falou ontem, que me chamou a atenção, ele falou do tempo e da razão. Você adquire razão com o tempo. Estou falando a razão raciocinada, né? Não do dizer eu estou certo sem você ter dado nenhum. E ele falou muito sobre isso também ontem, né? Sobre dados empíricos, sobre estudos, né? Que sejam devidamente embasados e não no achismo. Quando você começa a entender a razão das coisas, né? E trazer você consegue finalmente absorver que a sustentabilidade ela está dentro da instituição. E aqui eu vou bem além, me recordo agora da nossa entrevista com Paulo Gonet, a Procurador-Geral da República, quando nós falamos de sustentabilidade institucional. Olha, e o Gaetani foi muito feliz nisso mesmo, ele falou que o futuro é verde, digital e inclusivo, não é? E inclusivo. Isso que você está falando, Kathleen, eu tenho convicção que vai acontecer. E entra aí uma questão geracional. O que é óbvio para você, para Adriana, não era óbvio para mim há 10 anos atrás. Eu não era um menino há 10 anos atrás, tinha 40 anos. Estava lá na cadeira como titular de uma unidade de auditoria lá do TCU. Sim. E quando aparecia algo de sustentabilidade para eu fazer, quer dizer, para a minha unidade fazer, naquele tempo, eu ficava profundamente irritado com aquilo. Porque aquilo me fazia gastar tempo e energia que eu devia estar fazendo, combatendo corrupção e ineficiência e tal, e eu tinha que gastar tempo para verificar se o TRT de Rondônia, nada contra a RT de Rondônia, mas é porque esse era o caso concreto de 10 anos atrás, estava com as instalações internas em conformidade com a regulação de acessibilidade da época. E eu achava aquilo, vai na polícia, vai em outro lugar, o que tem a ver com isso? Não é TCU, o que tem a ver com isso? E eu ficava indignado. E os outros que chegaram me deixavam profundamente indignados também. Porque a gente sobre coleta seletiva, que era um tema tabu, né? Nossa, qualquer coisa. Eu pensava assim, na minha cabeça, naquele tempo, o nosso país é pobre. A gente não resolveu problemas estruturais básicos. A corrupção é um negócio endêmico.
Aqui em 2014, 2015, você imagina, era o auge da Lava Jato, né, das coisas saindo daquele negócio. O TCU precisa se posicionar aqui e tal, e eu tenho que parar as coisas, parar um auditor aqui para ver a acessibilidade do Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia. Parênteses, uma instituição corrupta não é sustentável. Sem dúvida. Fecha parênteses, jamais. Sustentabilidade tem tudo. Não, mas entende? Perfeito, Kathleen, esse negócio, existe essa racionalidade, essa harmonia, essa inteligência organizacional que anda junto. Ela anda junto, a boa governança, o planejamento, o respeito aos seus colaboradores, o respeito aos seus terceirizados, processos bem estabelecidos e inovadores e mudáveis, né? Moldáveis. A gente tem um processo de trabalho, o processo ele é dinâmico, ele muda conforme a tecnologia avança. Vivo. É vivo, conforme os servidores... são instituições que aprendem, né? Instituições racionais, que aprendem, que são humanas, que são inteligentes, que têm um foco no cidadão ou no cliente, né? Se forem empresas, elas costumam compartilhar as características. E que são um ecossistema. E, portanto, tem que ser preservado. Isso é ser sustentável. Né? Exato! O pessoal fala, governança, falando de governança e resultado. Governança gera resultado? Isso é uma pergunta que, assim, é meio que ovo e a galinha. A pesquisa não conseguiu amarrar a governança com o resultado diretamente. Ser isso, então aquilo. O que a pesquisa diz onde há boa governança, há melhores resultados. Onde há boa governança, costuma haver mais sustentabilidade. Então, a sustentabilidade gera resultado. Onde há mais sustentabilidade, você costuma ter melhores resultados. Quando a sustentabilidade faz parte da alma daquela organização. Mas a organização não tem alma. Claro que tem. A organização, tem princípio, tem valor. A organização são as pessoas. Sim. E as pessoas têm alma. Não do aspecto religioso. Né? Tem essa alma que conferem a alma para a organização. Cultura, né? Tem que ter a cultura também, né? Sustentável. Gesine, no modelo corporativo, as práticas ESG, elas datam de 2004, elas são voluntárias, a empresa faz se ela quiser, se ela quiser ficar bem na fita, se ela não quiser, e aí depende muitas vezes de um cenário político, mas ela tem como foco principal os acionistas, os stakeholders, porque ela tem um objetivo maior, que é a geração do lucro. Né? Essas práticas elas têm crescido a cada ano. Você mesmo no evento falou, né, da quantidade de investimentos, né, que os negócios ditos verdes, né, geraram. Você tem diversos modelos de relatórios de reporte dessas práticas, como é o caso do GRI, do ISSB, do relatório Ethos, entre outros. Você não tem uma padronização. E aí, vamos levar a coisa para o universo público. As primeiras práticas de gestão sustentável, e aqui numa visão rasa, muito rasa, não entra governança. Né? Por isso que eu estou falando rasa. Porque pensa grande, pessoal. Sai da bolha. Elas datam de 1999, com uma agenda voluntária muito conhecida na administração, que precisa urgentemente se renovar, que foi a A3P. E aí os relatórios de reporte, eles evoluíram para um modelo obrigatório, hiperregulado, como você mesmo falou, tanto no judiciário quanto no executivo, com o PLS para aferição, né, monitoramento de todos esses dados, e aí veio o IASA e veio também o IDS do judiciário. Né? Ainda carece, nesse quesito, olhando para o universo público, a questão da inclusão e da diversidade. Talvez a gente tenha alguma coisa relacionada à acessibilidade no judiciário. Mas, em ambos os casos,
os relatórios são autodeclaratórios e muitas das vezes com pouca transparência E evidência. de dado. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Vocês bateram ontem numa tecla no evento que o IESGO ele não pode ser visto como um questionário para tirar nota boa na prova, porque não é uma prova, né? O IESGO, e a Adriana bem falou agora há pouco, ele instiga a autorreflexão para avaliação do nível de maturidade da governança e das práticas de sustentabilidade, no sentido de avaliar as estratégias adotadas atualmente, para que você possa ter uma visão de futuro, inclusive, né? Até mesmo de valorizar o seu principal ativo, que são as pessoas. E aí, eu queria que você contasse para a gente como foi a experiência do IGG nesse sentido, de trazer um modelo de governança corporativa para a esfera pública, tá? O que vocês esperam de melhoria do IESGO e como é que você está fazendo essa transição da etiqueta ESG para o universo público, porque a gente tem essas diferenças básicas que eu dei uma contextualizada no início. Eu queria te ouvir a respeito. Se eu esquecer alguma das 8 perguntas, você repita. Combinado. O IGG realmente, quando a gente começou a brincar com governança organizacional pública, as referências eram todas privadas, não é? Tinha um COSO, se tinha alguma coisa do Instituto de Contadores Americanos, se tinha uma coisa na Europa, a OCDE, tinha alguma coisa, nem era muito, né? Embora ela fale hoje muito de governança, na época era muito focada em políticas públicas, né? Governança de políticas públicas e não governança organizacional. Então a gente precisou traduzir e trabalhar, né? E o primeiro referencial básico de governança nasce nesse contexto. Que como a gente não queria fazer uma referencial de governança, a gente queria usar os referenciais de governança pública para aplicar, para avaliar. Mas eles não existiam, então a gente falou com a autoestima com L, né? Que tem a turma do Tribunal de Contas da União, se não tem referência, a gente cria. Então assim nasce o primeiro referencial básico de governança, em 2013, né? Sobre a presidência do NARTS. Então nasce esse referencial. Então a governança pública ela começa a amadurecer no Brasil começar é um pouco pretensioso, né? Mas assim, acelera-se esse movimento de amadurecimento da governança pública no Brasil com esse movimento do TCU de começar a avaliar e colocar essas referências, juntar, agregar, era tudo espalhado, né? E publicar, e o TCU por ter esse papel, né? Ser muito olhado, examinado, né? Tudo que o TCU publica. E mais, como existia um vácuo nessa parte, havia uma sede, né, dos órgãos, dos profissionais que trabalhavam com gestão, que não tinha muitas referências, era muita coisa, vamos falar, intuitiva, não é? Ad hoc, né? Muita coisa feita de forma ad hoc, e passou-se, então, a ter uma referência. E essa foi a grande tradução, não é, do mundo da governança para a governança pública. Foi perfeito? Claro que não, né? Num primeiro esforço. E tinha uns elementos burocratizantes intensos na primeira geração. Olha aí o meio ambiente. Olha a dimensão ambiental. A dimensão animal. Não é? Então era muito burocratizante, a gente vinha se as coisas estavam publicadas e formalizadas e tal. Parará. Depois chega... tem todo esse processo de amadurecimento, a gente tira essa parte mais burocratizante, não que tire completamente, porque não tem jeito, né? O processo tem um elemento normativo aí, faz parte, mas a gente tenta tirar o máximo e focar o máximo em resultado efetivo daquelas práticas. Depois, a gente descobre que, e aí tem a ver com a ESG, que a vocação do questionário não é um instrumento ideal para você fazer avaliação de risco, para você poder identificar organizações que poderiam receber uma auditoria do TCU, ou, no jargão dos gestores, sofrer uma auditoria, né, do TCU, e não servia tanto para isso. Era mais um insumo de inteligência
sobre o órgão, mas tinha um efeito positivo, que na época era um efeito colateral, hoje é um efeito principal, que era o efeito de induzir cultura, de criar cultura. Então, você tem toda uma comunidade de profissionais, especialistas em gestão e governança, toda uma comunidade acadêmica que nasce em torno disso, né, de administração pública, de ciências políticas, que nasce em torno disso, dessa iniciativa do TCU, ou já existia, mas ganha um impulso, né, em cima disso, porque o TCU começa a disponibilizar dados públicos lá no fim da década de 10, não é? Começa a botar os CSVs, né, para jogo, então a comunidade acadêmica ganha com isso, e aí a gente aprende nesse processo, porque a gente acha que ele serve para uma coisa e depois a gente descobre que ele tem uma outra vocação, que aquela vocação original não é uma vocação de jeito nenhum, isso acontece até o trabalho envelhece mal dentro do TCU, né, porque ele não ajuda tanto assim achados de conformidade não causa, não é um trabalho que causa. Caramba, olha, vai para o Jornal Nacional. Nunca, né? Vamos dizer, o cidadão médio não está preocupado com governança pública, e nem deve estar. Ele está preocupado em botar frango no prato. A governança é o como fazer, né? O cidadão comum, ele quer ver o resultado de como você fez, né? Exato. E no máximo está interessado se alguém roubou o dinheiro do frango dele. Exatamente. Né? No máximo. Então a gente descobre que tem esse outro lado. Ao amadurecer, né, e passar pelo processo, vai terminar, não vai, o levantamento, volta, mas volta com essa pegada de sustentabilidade. A gente falou, isso é perfeito, porque a vocação desse trabalho é formação de comunidade, é trabalhar cultura. Amadurecer ou não depende de cada organização, mas em geral caminha no sentido de amadurecimento, né, da cultura interna, formar profissionais, colocar expectativas. Olha, você não precisa tirar 10, de jeito nenhum. Se você for um IFE, né, um Instituto de Formação Superior, que está faltando aula, não tem professor e tal, você vai se preocupar em tirar uma nota alta? Nem tirar nota nem é um termo adequado, mas é como alguns gestores leem isso, né? De ser muito bem avaliado no IESGO. Amigo, você tem muita coisa para se preocupar antes disso. Então, coloca lá. Mas, eventualmente, as coisas... Você vai ter um norte, né? Você vai ter alguém que vai estar olhando para isso. Pô, mas o que eu faço? Você vai ter que comprovar com evidências, né? Tem isso, exato, né? Tem que comprovar com evidências. Não basta dizer que faz, tem que comprovar com evidências. Acho que o mais bacana do questionário vai ser justamente despertar esse... Nossa, mas eu não tenho isso. Tem esse lado. Eu não tenho isso. E uma outra coisa, eu não tenho isso. Eu deveria ter. Sim. Entende? Porque o IESG não tem uma hierarquia de práticas. Então você fala, caramba, eu não tenho nada. Eu não tenho assédio, não tenho acessibilidade, inclusão, eu tenho só o básico disso tudo. Meu PLS foi só publicado para entrar em conformidade, para cumprir tabela, não tenho nada. Por onde eu começo? O IESGO não vai te responder isso. Você vai ter que ver aonde está doendo aí. Quer saber? Uma boa dica por onde começar? Aonde que está doendo? Não sei, acessibilidade, ou inclusão, ou isso. Amigo, você tem gente aí que está chiando, reclamando, porque não está se sentindo visto na área de inclusão? Você trabalha com inclusão primeiro. Então não vou trabalhar com acessibilidade? Não é que não vai trabalhar. Uma hora vai chegar a vez. Você tem que ver os recursos que você tem. E você tem que focar. Nem todo mundo é rico como o TJDFT, né? Que consegue atacar todas as áreas ao mesmo tempo. Aí eu vou fazer uma homenagem aos colegas do TJDFT, que eu acho interessante. O TJDFT, ele se diferencia, eu costumo dizer isso, muito pelo capital humano, né? Nós temos aí pessoas extremamente engajadas. Você é bilionário em capital humano. Reflexivas, você elogiou o Celso, até vou referenciar Celso Souza Neto, secretário-geral do TJ, que é um super estimulador e que cria toda essa ambiência para que os gestores possam executar o seu melhor, né? Os juízes, as presidências que vêm nesse comportamento de governança há muito tempo. Mas resumindo muito o que você falou, tendo em vista o nosso programa e o tempo, tá maravilhoso, sustentabilidade, gente, é integridade, é ética. Né? Então, quando a gente fala que é um questionário que não é para tirar nota, e é para refletir, e para usar diretrizes, para você estabelecer o como fazer,
e modelando a cada ano outras atividades para que você alcance graus de melhoria em prol do resultado final, que é a entrega à sociedade da atividade finalística do seu órgão, quer dizer, o administrativo entra em suporte ao finalístico. Isso é ser sustentável. Mas vamos lá, Daniel. Que bate-papo rico, por mim não acabava, né? A gente vai, assim, é muita coisa boa para falar, é muita reflexão a ser feita em torno do que já foi trazido aqui hoje. É inspirador. Mas é insustentável falar para sempre, né? É insustentável falar para sempre. As pessoas não vão aguentar, a gente talvez tenha que fazer 2 edições, porque é muito bacana, a gente quer colocar tudo no ar. A gente abriu a entrevista falando que você é gente que faz. E vamos encerrar agora comprovando que ainda há muito mais a fazer. Essa estrada, ela é uma estrada contínua, ela não tem um fim, porque obviamente a sociedade é dinâmica e vão surgindo outras necessidades dos nossos públicos. O IESGO, gente, fazendo um parêntese, ele também fala da sustentabilidade junto aos parceiros, a comunidade que aquele órgão público está instalado, aos stakeholders, às partes interessadas. Mas isso vai depender de todos os gestores públicos e privados que estão nos assistindo neste podcast. A sustentabilidade requer ação ética, colaborativa, sistêmica. Bora lá, pessoal, refletir, avaliar e responder ao questionário IESGO para avançar os resultados. E vamos lá, Kathleen, encerra, porque a gente precisa não basta uma etiqueta Gratidão, ESG, Gesine. Né? A gente tem que pensar muito mais do que isso. E tendo em vista todo o arcabouço regulamentar que a gente tem, né? Eu acho que a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Basta ter vontade de fazer. Gesine, vou te pedir uma coisa. Olha aqui na nossa Câmara da Verdade e deixa um recado para o nosso gestor que está com o IESGO na mão para responder com prazo dia 22 e são 600 perguntas. Ou entalado na garganta! Hoje, um recado para o gestor agoniado com o IESGO. Gente, uma hora ele sai, né? É outra coisa. Quem tem que responder, você responde uma parte, né? Tem que dividir esse trabalho. Quando cai nas costas de uma pessoa só, ele é impossível. Então você vê, se na sua organização caiu tudo nas costas de uma pessoa ou 2 pessoas, uma unidade só, tem alguma coisa muito errada na sua organização, viu? Porque não é para doer tanto. E por fim, para falar de fechar o nosso papo aqui, um dia vai ser óbvio. Um dia vai ser óbvio. Amém. Hoje, planejamento, isso é óbvio, todo mundo tem que ter. Não era óbvio há 15 anos atrás. Hoje é óbvio. Sustentabilidade, um dia será óbvio. A dor que a gente sente hoje é a dor desse nascimento. Isso vai mudar. Gratidão, meu amigo. Namastê para você. Namastê. Felicidade para sua família. E até o próximo podcast. Não perca a nossa próxima edição. Um beijo e tchau, tchau. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.